E aí galera do Rio Anime Club, esse ano o evento é online. Eu, Cadu Lisboa, Cosmaker, vim trazer dicas para vocês de como montar o seu cosplay. Mas espera aí, o que é cosplay? Cosplay é a abreviação de Costume Player, numa tradução livre, brincar de se fantasiar. Mas atenção, apesar de ser um hobby, cosplay não é brincadeira. E é levado muito a sério pelos fãs e pelos profissionais que trabalham produzindo cosplay, como eu. Nesse vídeo, vou dar dicas para vocês de montar o seu cosplay de maneira fácil e simples, que pode até parecer, mas não é um bicho de 7 cabeças. Com um pouquinho de empenho, dedicação e habilidade manual e as dicas que eu vou dar, nós vamos conseguir construir cosplays maravilhosos. Em apenas 4 passos, nós vamos chegar lá fácil. Os 4 principais passos são: definir o personagem, lista de componentes, definir o seu orçamento e, por último, escolher o evento e, consecutivamente, a data. Você precisa escolher um personagem que você goste, que tenha afinidade. Isso vai ajudar muito na motivação, tanto em relação ao tempo e dedicação gastos nessa produção, quanto no investimento financeiro que você vai fazer para produzir isso. Quanto você pode gastar nessa brincadeira? Apesar de ser diversão, cosplay também pode render um bom dinheiro. Alguns eventos possuem concursos de melhor cosplay com premiação em dinheiro. Ou também você pode se tornar um cosmaker, como eu, e produzir essas fantasias para outras pessoas se divertirem também, e assim faturar uma graninha. Escolhendo o seu evento, você consegue definir a data limite para terminar de produzir o seu cosplay. Digamos que eu queira fazer um cosplay de Naruto. Preciso de uma peruca amarela, com esse penteado. Tenho que entrar no site, procurar, pesquisar, prestar bastante atenção nos prazos de entrega. Por quê? Digamos que o site demora 15 dias para entregar essa peruca. Só que o evento é agora no final de semana. Ou seja, não vou ter o meu cosplay completo para me apresentar. Você precisa prestar atenção nos acessórios do seu personagem, listá-los: espada, escudo, capacete, lente, peruca, roupa, sapato. Todos os componentes precisam estar devidamente produzidos, porque são esses pequenos detalhes que vão transformar você no seu personagem. Para começar os trabalhos, primeiramente vamos imprimir o molde, que vamos deixar o link aí para vocês. Após imprimir esse molde, a gente vai recortar ele com uma tesoura comum para papel. Uma vez recortado todo o contorno externo do molde, em metade do molde a gente recorta o contorno interno, que aí depois, na hora de transferir para o EVA, a gente só vira de um lado para o outro para desenhar esse contorno. Agora vamos transferir o molde cortado no papel para um pedaço de EVA. Você pode usar um EVA entre 4 e 6 milímetros. Eu aqui estou usando um de 5 milímetros, que eu acredito que seja uma espessura ideal para essa peça, porque abaixo de 4 milímetros pode ficar muito fino e frágil, e acima de 6 milímetros pode ficar muito grosso, dando um acabamento mais grosseiro para a peça. Com um pilô comum ou uma caneta giz, o giz líquido, ou até mesmo com giz escolar, você pode transferir o desenho do molde para o EVA. Eu estou usando um pilô porque, como ele tem detalhes
internos, né, mais cuidadosos, né, mais delicados, aí a ponta do pilô me dá uma melhor cobertura dessas áreas. Vamos agora recortar o nosso molde desenhado no EVA com um estilete. Nessa hora é bom ter bastante cuidado e a mão firme, para evitar tanto cortes com o estilete, né, por ser um material bem afiado, quanto estragar a peça e cortar uma parte indesejada. De preferência tenha lâminas novas para que tenha um corte mais limpo e certeiro, né, para que a peça fique com um acabamento mais bonito. Agora chegou a hora de cortarmos a parte interna, os detalhes, né, esculpidos na nossa peça. Com um estilete de precisão, um bisturi, até mesmo um estilete menor, em função da delicadeza desses detalhes, com a lâmina bem afiada também, nós vamos recortar todos esses desenhos internos, mas nós não vamos levar a lâmina até o final, ou seja, atravessando o EVA. A gente vai tentar cortar, fazer sulcos, né? Fazer esse recorte sem transpassar o EVA completamente. O ideal é usar o estilete de precisão num ângulo de 45 graus e evitar que ele ultrapasse, né? Corte a peça vazando ela de um lado ao outro. Nós vamos fazer canaletas, né? Sulcos até mais ou menos a metade do EVA que a gente estiver usando, só para ficar uma profundidade, um relevo, sem atravessar totalmente a peça. Com um prime caseiro, que consiste em uma parte de cola branca PVA comum com mais a mesma medida de água potável misturadas, nós vamos passar algumas camadas dessa misturinha da cola com água na peça. Passa a primeira camada, presta atenção em cobrir todos os detalhes, todas as ranhuras, os sulcos, para que toda a peça esteja coberta com essa camada de cola. Use um pincelzinho médio, né, que você consiga cobrir uma área boa, mas que você também consiga acessar todas as ranhuras, e deixe secar. Depois que secar completamente a primeira camada, repita pelo menos mais 2 vezes. O ideal é que tenham no mínimo 3 camadas de cola, né, sobre a peça. Isso serve para impermeabilizar e selar o EVA, para ele receber a tinta depois, receber a pintura. Tanto para tintura em spray, para pintura em spray, quanto para o verniz, eu aconselho usar luvas, máscara, forrar o ambiente que você esteja trabalhando para não manchar, sujar a sua mesa de tinta ou do verniz. E você está protegido também, né, com as luvas e com a máscara, para não ficar respirando o aerosol da tinta, que é um produto químico. Após essas 3 demãos de prime caseiro, né, de cola branca, secarem completamente, nós vamos pintar a nossa peça. Aqui usamos uma tinta em spray. Eu estou usando um tom de vermelho Ferrari, mas você pode usar o tom que achar mais adequado para a peça que você queira fazer, seja um vermelho mais aberto ou um vermelho mais escuro, ou até mesmo um vinho. Usei uma tinta spray, dei 2 demãos, né, 2 camadas, dei a primeira demão, esperei secar um instante, né, pelo menos aí uns 15 minutinhos, secar entre uma demão e outra, e dei a segunda demão para que a peça ficasse bem vermelhinha, né, e cobrisse todas as partes. Após isso, agora a gente, com uma tinta PVA ou uma tinta acrílica preta, nós vamos, com um pincel fino, pintar os sulcos, né, dar profundidade aos detalhes que temos na peça. Eu aproveito também para dar uma esfumadinha e envelhecer um pouco a peça usando um pedaço de papel toalha para limpar e esfumar as bordas quando algum deslize, algum erro na pintura. Aí, o ideal é mantermos a tinta preta somente nesses sulcos, nas ranhuras que nós desenhamos na peça, para dar profundidade e relevo. Mas se der uma leve esfumadinha com um pouquinho de preto em cima do vermelho, isso ajuda a peça a ficar mais realista, né? Mais crível.
Depois da pintura em vermelho e dos detalhes em pretos feitos, eu aconselho sempre a dar uma ou duas mãos por cima de verniz incolor. E aí você tem as opções de usar tanto fosco quanto semibrilho ou brilhante. Isso depende de quão realista ou quanto mais bonita, né, bem acabada fique a sua peça. Eu costumo usar o semibrilho ou o brilhante em todas as peças. Dou pelo menos 2 demãos, assim como eu fiz com a tinta em spray. Primeiro eu passo uma mão, né, de maneira bem uniforme e tal, deixo secar por uns 10, 15 minutinhos e dou uma segunda demão e deixo secar pelo menos umas meia hora, 1 hora depois da segunda demão. Agora, depois da peça completamente seca, toda a parte de pintura e modelagem, nós vamos finalizar colando uma tira de elástico. Eu meço a circunferência da minha cabeça, tiro uma tirinha de elástico, de preferência preta, para dar um acabamento mais bonito e aparecer menos. Após medir o tamanho certo para esse pedaço de elástico, com uma cola instantânea e 2 pedacinhos pequenos de EVA o suficiente para servir de base, eu colo a ponta do elástico numa lateral, colo o pedacinho de EVA por cima para dar firmeza e mais sustentação para esse elástico. Estico ele com cuidado, vendo se ele não está dobrado ou torcido, e colo a outra ponta do outro lado da mesma forma. Um pedacinho de EVA quadradinho, retangular, num tamanho suficiente que cubra toda a pontinha do elástico, dando um acabamento mais bonito e reforçando. Essa parte eu fiz com cola instantânea comum. E a nossa peça está pronta. É só colocar e curtir o seu cosplay.